Todos me ouvem, né? Sim. Vamos fechar nossos olhos e nos concentrar em nós mesmos, buscar a imagem de Jesus em nossas mentes, nosso mestre, nosso guia, para que ele possa estar conosco presente, que possa unir nossos de estudo, que possa abrir nossa mente, que possamos agora, nesses momentos que estaremos juntos, receber as bênçãos do Altíssimo. Ó Jesus, Mestre dos Mestres, muito obrigado pela oportunidade que nos dá do estudo, do aprendizado. Muito obrigado por essa doutrina tão bonita que colocaste à nossa frente, nos colocando, Pai, a oportunidade de aprendermos sobre o nosso melhoramento íntimo, aprendermos sobre a nossa evolução, aprendermos, ó Pai, sobre os teus caminhos. Ó Jesus, encha nosso espírito com a tua presença, que possamos encontrar nesses momentos de reflexão o teu amor, a tua luz. Pedimos o amparo dos espíritos da Casa André Luiz, que estão à frente desse trabalho, que possam inspirar o nosso professor Ruela, Grace, que possa conduzir suas mentes, seus corações, para que nos leve a fazer um passeio pela espiritualidade, que possa nos fazer refletir, que possam buscar dentro de si o melhor para nos ofertar. Pai, amparai cada um desses que estão conectados em coração, para que possam também, depois dessa prece, retransmitir aos seus familiares, em seus lares, essa luz que agora estamos buscando em Ti. Muito obrigado por tudo, ó Pai, pela vida, pelo Teu amor sobre nós. Graças te damos, Pai. Assim seja. Amém. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de você fazer a prece para a gente. Há muito tempo que a gente não te vê, então fica aí firme que nós vamos falar um pouquinho hoje aqui. Você quer falar alguma coisa antes de a gente começar? Você mandou o negócio do Jorge Larra? Mandou, né? Tá. A gente falou aí nas primeiras aulas de alguns assuntos, a introdução, explicando o que é o curso. Entramos em alguns assuntos do nível 2, que é desenvolvimento humano. E eles se misturam. Às vezes você está falando de doutrina, fala de desenvolvimento, às vezes está falando de desenvolvimento, fala de doutrina, mas tem hora que é um pouco mais específico. Eu disse para vocês que hoje é a aula que nós vamos entrar no aspecto específico da doutrina. Quando a gente fala de doutrina no básico 2, a gente não vai falar daquelas coisas que vocês já viram no básico 1 em geral. A gente tenta buscar alguns aspectos que são menos discutidos, menos falados, mas que são importantes. Por exemplo, a gente vai falar um pouco sobre a questão do Kardec, os sistemas, a pedagogia que ele usou, qual o critério que ele usou para construir a doutrina espírita, como é que ele construiu. Vamos falar do controle universal, porque Kardec fala muito sobre essa questão do controle universal, qual a razão, vamos entender um pouco. E vamos falar outras coisas mais, e depois vamos fazer um estudo bem aprofundado da doutrina, que gasta aí uns 3 meses. Nós vamos estudar todo o livro 3. Então, o livro 3 do Livro dos Espíritos é o livro que fala das leis. Mas nós vamos fazer um estudo diferente. Nós vamos fazer um estudo que faz uma combinação, porque nós vamos ver daqui a pouco que o livro dos Espíritos, eles são divididos em 4 sublivros, mas as pessoas falam livro 1, livro 2, livro 3, livro 4. E cada um está relacionado a uma obra complementar. Ou seja, os 5 livros, o livro 1 está relacionado à Gênesis, o livro 2 está relacionado à mediunidade, o livro 3 Evangelho, o livro 4 é o Céu e o Inferno. Então, esse aspecto nós vamos fazer assim, nós não vamos poder estudar o livro dos Espíritos todos, então a gente vai estudar pelo menos o livro 3, que é o livro relacionado ao Evangelho. E nós temos uma matriz
que diz assim, ó, no livro 3, essas leis estão relacionadas mais especificamente a essa parte do Evangelho. Ok, a gente estuda isso e a gente fala do Evangelho, e vai fazendo uma complementação para a gente tentar entender com mais profundidade o livro 3 das leis. Mas hoje a gente vai entrar num ponto que é o ponto onde a gente vai falar um pouco da pedagogia, do método que Kardec usou para elaborar os livros e por que ele usou alguns critérios e da onde ele tirou esses critérios. Então, nós vamos começar a apresentar. De novo, quem quiser interromper, abre o microfone e fala, porque na hora que eu estou apresentando eu não vejo vocês, tá? Então, é a nossa aula 4, né? 3 e a gente, na aula anterior, a gente falou um pouco do ser humano, né? Bem, como a gente fala, não, essa aqui já é da aula anterior. O ser humano, bem resumido, porque é uma introdução. Falamos dos 3 mundos, esses nós pulamos, e falamos da caverna de Platão. E discutimos também um pouco sobre a visão de mundo, e nós gastamos um bom tempo fazendo uma reflexão sobre a visão de mundo, sobre o ponto de vista de Kardec, e um pedaço do vídeo do Sadhguru que eu mostrei para vocês. Então, isso gerou várias reflexões que eu recebi de algumas pessoas, outras reflexões que nós fizemos na aula passada. Foi excelente, foi muito bom. E hoje a gente entra no aspecto da doutrina, que a gente chama de Kardec, estrutura e lógica da organização dos livros básicos, sugestão de estudo da doutrina. Então, só para a gente relembrar algumas coisas, os livros da doutrina espírita, Livro dos Espíritos, as datas, depois o Médium, depois o Evangelho, Céu e Inferno e a Gênesis, né? Apesar da Gênesis ser o último, ele é o primeiro livro do Livro dos Espíritos, é o menor livro que tem. E o que é o Espiritismo, a gente coloca aqui, que não é muito comentado, mas é uma obra de Kardec, e que todo mundo que está começando no Espiritismo deveria ler, porque ele faz resumos bem curtos sobre o Espiritismo. E esses livros, eles são baseados todos no principal, que é o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é a base doutrinária, a base filosófica do Espiritismo. Então, como eu falei, a segunda parte, ou o segundo livro, né, que a gente fala do Livro dos Espíritos, é o Livro dos Médiuns. A terceira parte, o Evangelho. A quarta parte é o Céu e o Inferno. E a primeira parte, que seria a quinta, porque na ordem ele foi o último a ser escrito, mas na verdade pertence à primeira parte do Livro dos Espíritos, é a Gênesis. Então, essa é a estrutura da doutrina espírita. Existem outras obras que não fazem parte desse vamos dizer assim, dessa base doutrinária. A gente tem aí os outros livros, como o que é o Espiritismo, nós temos obras póstumas, mas elas não são livros, vamos dizer assim, que são autenticados, se a gente pode falar assim, como os livros da obra básica pelos espíritos. Então, não estou desmerecendo os outros livros, mas esses são os livros que compõem a doutrina. E é claro que depois do Kardec, com o tempo, outros livros compõem a nossa doutrina. Não a obra básica, mas compõem a doutrina. Você tem livros de Emmanuel, você tem os livros de André Luiz, né? Que hoje são livros de todos os espíritos do movimento, ou de quase todo o movimento, da maior parte, estudados e reconhecidos. Mas aqui a gente vai focar nesses aqui, tá? Então, vamos lá. Então, como é que a história começa? Vamos contar a historinha. A historinha começa com alguns movimentos de espíritos, né, interferindo na vida dos encarnados, ou desencarnados interferindo na vida dos encarnados. Aí começam as interferências. E essas interferências são em lugares distintos, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França e em outros lugares. Mas, principalmente, o nosso foco é a França. Por quê? Porque na França começa a acontecer a questão da movimentação das mesas, né, das cestas de psicografia. Então, vários instrumentos ou várias situações considerados sobrenatural pela sociedade. E o mais incrível que na França, como a França tem, vamos falar assim, o hábito do chá, assim como o chinês, né, milenar, que gosta de um chá, gosta das casas de chá, desde aquela época até antes, aquilo ficou sendo como um lazer para as pessoas de uma condição financeira melhor, que ia para aquelas casas de chás, ia para aqueles locais, para ver as mesas girarem, as mesas fazerem toda aqueles primeiros
acordes do violão, vamos falar assim, né? Aqueles primeiros movimentos que, em geral, são feitos dentro da hierarquia espiritual por espíritos de batedores, né? Espíritos batedores são espíritos que vêm na frente. Quem é do exército, ou quem já viu filmes sobre guerra, essas coisas, e principalmente na época da colonização americana, sabe que existiam os batedores. Os batedores eram aqueles que arriscavam, eles iam na frente, mas os verdadeiros soldados, ou os tenentes, os coronéis, estavam atrás. Eles iam para ver e trazer informação. A situação está assim. Então, os batedores no mundo espiritual são espíritos de um nível menor, mas que fazem algumas coisas para chamar a atenção do povo mediante algo grande que está vindo por trás. Então, é como se eles viessem na frente, fazendo a batucada, aquele estardalhaço, aí as pessoas começam a olhar, e aí depois eles param, e aí vem a melodia, né? Aí vem as comunicações. Então, isso estava acontecendo na França. Kardec, a historinha muito curta dele, que eu não vou contar aqui, mas ele era um aluno de Pestalozzi, era o melhor aluno, depois deu aula também em Yverton, né? Deu aula lá, mas ele era professor, ele era poliglota, ele era pesquisador, fazia parte da Academia de Ciências e Letras, e ele tinha muitas coisas que ele fazia com relação à própria estrutura educacional da França, com projetos, né? E ele era muito respeitado, um ser muito respeitado, não só pela sua intelectualidade, mas pela sua inteligência de saber escolher as coisas corretas, as coisas sérias. Então, esse era o Kardec. Muito bem. Em algum momento, Kardec fica sabendo, né? A gente não tinha internet, mas tem os burburinhos, sempre teve. As fofocas, como falam, né? As fofocas movimentam o mundo, né? Então, o que acontece? Começou a chegar no ouvido dele, através de amigos, de comentários, que estava acontecendo. Olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E ele era um homem da ciência, ele não tinha crenças espiritualistas, não era isso. E aquilo foi crescendo. Até que, em algum momento, muitos começavam a insistir para ele se envolver com aquilo, porque as pessoas sabiam da capacidade dele e falou, se ele se envolver com isso, ele vai tirar isso a limpo e acaba com isso de uma vez. E ele não, até que um amigo muito considerado por ele o incentivou tanto que ele resolveu ir numa demonstração, e ele olhou aquilo completamente diferente de como as pessoas olhavam, né? As pessoas olhavam para aquilo de uma forma como lazer, como diversão, como uma coisa meio que um circo. Na verdade, um circo, né? E aí Kardec olhou para aquilo e falou, não, tem uma coisa estranha aqui que precisa ser investigada. E começou a se envolver. Em algum momento ele disse, não, se as mesas estão se movimentando e a gente investigar e não descobrir nenhuma charlatanice, alguém envolvido com o magnetismo, porque Kardec também pesquisava sobre magnetismo, então tem alguma coisa por trás disso que a gente precisa entender. E foi se envolvendo com isso, até que em algum momento começou a participar de algumas reuniões mais sérias, onde as mesas respondiam perguntas. Daí começa o caminho de Kardec, na seriedade que ele tinha, para iniciar o movimento, o propósito espírita. Pronto, essa foi uma breve introdução para a gente entrar aqui, porque aqui a gente já está entrando lá no miolo do negócio, né? Então, Kardec, estrutura e lógica da organização dos livros básicos. Livros básicos, aquele que eu acabei de mostrar. Como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas. Asterisco, e lá embaixo você tem Augusto Comte, e o positivismo. Muitas pessoas já ouviram falar, já leram, né, sobre essa questão. Então, o Espiritismo procede da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Esse é o esquema. Quer dizer, o Espiritismo usa o método experimental da ciência positivista para os fatos novos que se apresentam. Então, fatos novos significam coisas novas, coisas inusitadas. Isso não é uma coisa que está escrito, que ninguém falou, que não tem organizado, que não tem ciência para discutir o assunto. São mesas mexendo, mesas respondendo, são fatos novos. Então, esses fatos novos não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Fatos novos e ainda
além de ser nova, não tem as leis conhecidas que explicam esses fatos. Então, ele observa, compara, analisa, e então esse é o processo do Kardec: observar, comparar, analisar e remontando dos efeitos as causas, buscando quais as causas. Então, a mesa está girando, a mesa está respondendo pergunta, a batida está respondendo pergunta, qual é a causa disso? Chega à lei que rege. Então, ele chega à lei que rege aquilo. Qual é a lei que está regindo isso aqui? Não é uma lei conhecida, é uma outra lei? É. Qual é? Opa, descobrindo qual é a lei. Depois, deduz-lhe as consequências e busca aplicações úteis. Então, esse enunciado, gente, é o enunciado do Kardec para começar o processo de investigação do Espiritismo, da feitura dos livros, de todo esse processo que a gente conhece. Então, ele está dizendo, são fatos novos, não existe lei que fala sobre isso, não dá para a gente se amparar em nada. Então, o que a gente vai fazer? Bom, vamos observar o que está acontecendo, vamos comparar, vamos analisar e vamos depois buscar qual é a causa disso que está acontecendo. Nós temos que descobrir. Se a gente chegar à causa, a gente vai descobrir qual é a lei que rege isso. E depois dizer o seguinte, tá, e qual a consequência disso? Para que serve? Tem alguma aplicação ou é só para ficar batendo e respondendo pergunta fútil? Esse é o primeiro, vamos dizer assim, a primeira porta que Kardec abre. Com isso aqui, ele abre uma porta para começar o seu processo da codificação. Ok? Isso está na Gênesis, capítulo 1, item 14, do caráter da revelação espírita. Então, se vocês forem lá na Gênesis, capítulo 1, item 14, não tem só isso, tem mais coisa. E o título é do caráter da revelação espírita. Então, é muito interessante, se vocês puderem ler. Eu tirei esse trechinho porque ele enuncia o cientista. Aqui você está falando do cientista entrando num campo que ele não tem a mínima ideia, que ele não conhece, ele abre uma porta e só vê coisa que ele não entende, desconhecida, e ele fala, não, eu vou amarrar isso num processo, e esse processo é um processo científico que já foi usado, que é usado pelo positivismo, que é da época dele. Bom, abrimos a primeira porta. E aí, o que acontece? Então, o Kardec está aí, não vou ler, né? Vocês já conhecem. E quem é esse Auguste Comte? Né? Ou Comte? Né? Aí, outra coisa. É Isidore Auguste Marie François Xavier Comte. Nascido em 1798, desencarnou em 1857. Você vê que ainda teve um tempo de vida durante o Kardec. Quando o Kardec publica o livro, ele já tinha desencarnado. Ele é um filósofo francês e formulou a doutrina do positivismo. Ele é considerado como o primeiro filósofo da ciência, no sentido. Então, ele fala da religião da humanidade. Eu não vou falar tudo aqui, mas ele fala da religião da humanidade, né? Sobre o humanismo, que as pessoas poderiam ter uma religião de humanidade, humanista, mas ele tem uma questão em que ele não entrava com as questões religiosas convencionais, porque ele dizia que eram superstições, eram supersticiosas. E aí valorizava a ciência, o materialismo e o humano. Ainda bem que valorizava o humano, mas ele não tinha nenhum processo metafísico ou espiritual. Então, e aí a coisa acaba morrendo com o tempo. Ainda tem gente que fala do positivismo, por quê? Porque para o materialista é uma boa bengala. Assim como nós temos a bengala religiosa, nossa, eles têm uma bengala aqui, por quê? Porque aqui está falando do materialismo, mas está falando de humanismo e está falando também de uma questão de valorização. Então, ajuda, mas não fala de mundo espiritual e metafísica. Então, fica quando você estuda o humano, que nós estudamos, ele fica só no andar de baixo, né? Ele não vai para outro nível. Então, vocês lembram aqui que ele é da ciência. Então, ele só fica aqui. E nem tanto, não tem perispírito. Talvez nem princípio vital, né? Mas ele fica aqui. Então, nós já falamos disso aqui, tá? E aí o Kardec usa, sim, o método científico, porque o método científico é muito bem-vindo sempre para determinadas coisas. Tá bom. Então, tá aí, nascido em outubro de 1804 e desencarnou em 1869. Bom, então vamos lá. O que a ciência da época seguia como um método para validação? E aí está falando da ciência em geral, mas está falando do positivismo do Comte. Eles tinham um método para observar alguma coisa e chegar a algumas conclusões. E qual era o método? Primeiro,
Olha, você está observando uma coisa, você tem que estudar ele cientificamente, você tem 4 passos. O primeiro passo é escolha do objeto de estudo. Então, você tem que olhar para alguma coisa e falar, não, de tudo isso que está aqui é muito vasto, qual é o objeto de estudo mais importante dentro de tudo isso que está aqui? Então, você tem que escolher o objeto de estudo. Depois que você escolher o objeto de estudo, você vai fazer a análise do objeto de estudo. Tá bom, agora vamos analisar o objeto. Depois que você analisar o objeto, você vai formular as leis que regem aquele objeto. E depois você vai deduzir das consequências daquilo existir. Volta aqui. Fatos novos se apresentam. Então, observa, compara e analisa. Olha lá, escolha do objeto, já escolheu. Analisa o objeto, analisou o objeto. E aí, vai olhar as causas e os efeitos. E as leis que regem. Opa! Então, você analisou, formula as leis que regem. Formulou as leis que regem? Quais as consequências disso existir? Para que isso serve? Aplicações úteis. Então, está aqui. Dedução das consequências. 4 passos usados pela ciência da época, que Kardec pegou e falou, não, então eu vou usar isso aqui para me entender e estruturar esse processo, essa codificação. E como é que ele começa fazendo a escolha do objeto? Ora, a escolha do objeto começa no livro 1. Então, ele começou a escrever o livro. Então, escreveu, primeiro, definindo o objeto. O que é o objeto? Você tem no livro 1 que Deus, que criou o espírito, o princípio espiritual, mas o espírito, a matéria. E a criação, os seres vivos, materiais. Então, isso aqui é uma história. Ele olhando para isso, no livro 1, e vocês vão entender que o livro 1, ele só tem 75 questões, e ele está relacionado a Gênesis, e ele é 7% de todo o livro dos Espíritos. Mas a causa primária está ali, e a causa de tudo está ali, e o objeto de estudo está aqui. Ok, vamos lá. Qual o objetivo definido por Kardec e a espiritualidade? Livro 2, do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Ora, Kardec não ia definir como objeto a matéria. A ciência já fazia isso. A própria criação dos seres vivos, a ciência já fazia isso. Qual o objeto de estudo que ele ia se focar, já que estava falando de espiritualidade? A parte espiritual, a comunicação, a nossa relação com eles. Esse é o objeto de estudo. Então, vamos lá, vamos descobrir o objeto de estudo. Então, objeto de estudo, livro 2, do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Muito bem. Então, vamos lá. A estrutura do livro dos espíritos. Livro 1, parte da primeira das causas primárias. Objetivo do estudo. Esse é o objetivo do estudo. São as causas primárias. Não é? É onde está falando da criação, do espírito, não é isso? Do princípio material, que ele não ia se envolver. Muito pouco com isso, mas muito com a espiritualidade. Então, está ali definido. Está ali definido o objetivo do estudo. E a análise do objeto? Como é que você vai analisar o objeto de estudo, já que ele é o mundo espiritual? Vamos devagar com a louça aqui. Já que isso aqui é todo o processo da criação, e a matéria e os seres vivos são analisados pela própria ciência, então Kardec falou, eu tenho que ir para o outro lado. O meu objeto de estudo é a parte espiritual. Se meu objeto de estudo é a parte espiritual, então eu tenho que analisar isso. Eu não vou ficar analisando a vida material ou a criação do mundo material, os planetas. Não. Eu quero analisar o mundo dos espíritos. Então, o livro 2, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, é onde vai ser feita a análise do objeto, que é 53% do livro dos espíritos. O livro 3, das leis morais. As leis morais estão relacionadas com quem? Vamos de novo. O livro 1 está relacionado com a Gênesis. O livro 2 está relacionado com o livro dos médiuns. Faz sentido? O livro dos médiuns, por quê? Ora, dentro da doutrina espírita, qual é o livro e quais são as práticas em geral que se relacionam mais com o plano espiritual no sentido de comunicação, de informação? O mediúnico. Não quer dizer que os outros não, mas o mediúnico principalmente. Então, Kardec usou 53% do seu tempo no livro básico para falar da análise do objeto. Depois, tem as leis morais, né? Tem as leis. Tá. Quais são as leis? Tá aqui, né? Olha lá. Fez todo o processo,
comparou, analisou, verificou as causas. Agora, quais as leis? Quais as leis? Onde estão as leis? As leis morais, livro 3. Formulação das leis. Quais as leis que regem o movimento entre os homens e os espíritos? Existe o livro 3, que está relacionado com o Evangelho, 30% do livro dos Espíritos. E depois que você fez tudo isso, você chega na fase final. Qual é a fase final? Quais as consequências e busca e aplicações úteis? E quais as consequências de você seguir ou não seguir as leis? Esse é o ponto. Seguir ou não seguir as leis? Está aqui. Redução das consequências, 10%. Das esperanças e consolações, livro 4, relacionado com quem? Céu e inferno. Olha a lógica, né? Olha a lógica. Inclusive, a pessoa que levou Kardec para começar no Espiritismo, está o nome dele aqui, é um magnetizador, é o Fortier. Tem algumas informações dele nos livros. Então, só para a gente entender e gravar, esse slide é muito importante para a gente compreender a questão científica que Kardec fez para ajudar as pessoas a compreender a doutrina espírita, porque ela tem muitas coisas complexas, mas ela, de uma certa forma, é fácil de ser trabalhada. Quando você pega um livro e pega outro. Então, quando você pega, por exemplo, a Gênese, e tem muita informação na Gênese sobre planeta de transição, regeneração, o que vai acontecer nesse processo de transição, está lá na Gênese, tem muita coisa lá, porque ele vai falar disso. Você tem muita coisa de leis morais em todo o Evangelho de Jesus. E você tem também, no Céu e Inferno, o relato de muitos espíritos desencarnados falando de situações complicadas. Então, está aí como Kardec estruturou. Tá bom. Vamos lá. Ora, se o livro 2 do Mundo Espírito, ou Mundo dos Espíritos, é o livro que tem as informações que vão me fazer compreender que o objeto, que é a espiritualidade, que é o objeto de trabalho, a espiritualidade e a comunicação e a relação com o mundo material, ele precisa, então, compreender algumas coisas. Então, vamos lá, a cabeça nossa de cientista, sim, tá bom. Então, vamos analisar isso. Mundo espiritual e mundo material. E se relaciona? Se relaciona. Como é que ele se comporta? Como é que funciona esse processo no mundo espiritual? Tem movimento? Tem que ter movimento, é vida. Como é que ele se movimenta? Como é que ele vive lá? E o relacionamento dele? E várias outras perguntas que aparecem de um cientista para entender esse aspecto. Esse aspecto. Tá bom. Então, espíritos, mundo espiritual e mundo material. Então, esse é o ponto, esse é o nosso processo. Então, você está com a sua cabeça de cientista, você está olhando para a lousa e falando, olha, tem os espíritos. Então, tem o mundo espiritual e tem o mundo material. E os espíritos vivem num, vivem no outro, onde vivem todos, como que é? Vamos entender, vamos compreender devagar. Bom, a primeira coisa é que existe um movimento do mundo espiritual para o mundo material. Que movimento é esse? A encarnação. A reencarnação é o nascimento, é quando chegam os espíritos que nascem aqui. Encarnou, passagem do mundo espiritual para o mundo material. Então, esse movimento em que os espíritos saem de lá e vêm para o mundo material, tem coisa para ser estudada. Olha a cabeça do cientista. Tem muita coisa para entender. Opa! O que ele traz, o que ele não traz, por que nasceu aqui, por que nasceu lá, por que nasce doente, por que nasce com saúde? Vai pergunta, e vai pergunta, e vai pergunta. Você vai formando a análise do objeto no aspecto 1, só no aspecto 1, que é um movimento que sai do mundo espiritual para o mundo material. Oh, que legal! Tem o movimento 2. Qual é o movimento 2? Tem a morte, que é o movimento de sair daqui e ir para o mundo espiritual. É verdade. Passagem do mundo material para o mundo espiritual. Nossa, mas a morte é muito complicado. Mas vai ter que falar disso. Como que é, como que não é, o que chega lá, o que acontece, quando está saindo daqui, o que está acontecendo, qual é o sofrimento, existe sofrimento lá, continua tudo, acabou tudo. Tudo isso são motivos de assuntos relacionados só ao item 2. Vão compreendendo que Kardec vai, em 6 passos,
cobrir todos os movimentos e relações que existem no objeto principal, que é o mundo material, o mundo espiritual e os espíritos. Vamos lá, tem um 3. Ah, tem um 3. Qual que é o 3? Vivendo no mundo espiritual. Ah, tem. E como é que é lá? Como é que é a vida lá? Ele vai ter que falar disso, detalhes disso, não no nível de um André Luiz, tá? Isso a gente precisa compreender. Quando Kardec fez isso aqui, era uma outra época, e não era papel da doutrina básica entrar em detalhes, porque ela é básica. Os detalhes seriam feitos como estão sendo feitos posteriormente. Vocês imaginam Kardec fazendo, vivendo no mundo espiritual, e pegar todo o livro do André Luiz, do Emmanuel, escrever tudo isso e falar, tá aqui, tudo isso aqui é importante. Não, né? A coisa funciona com uma certa coerência, né? Não tem sentido. Então, vivendo no mundo espiritual ok, os espíritos vivem lá, e como é? Tem que saber. Ah, mas coisa. Tem vivendo no mundo material. Opa! Claro, os espíritos vêm aqui em carne e vão viver aqui. E aqui? E as leis? E como é que deve viver aqui? Como que é viver aqui? O que é que deve ter cuidado? O que é que não deve? E aí vai. 1000 perguntas. Estamos chegando no fim. E os 5? Ah, os 5 é quando você está no mundo corporal, mundo material, você pode interferir no mundo espiritual ou não? Ou é proibido? Não tem interferência de um com o outro. Será que tem? Eu estou aqui encarnado e eu vou interferir no mundo espiritual. Existe isso? Existe. Vamos entender? Vamos começar a falar com os desencarnados? Vamos começar nas reuniões mediúnicas? Vamos escrever as perguntas, as respostas e vamos descobrir como que funciona? Ah, mas e o outro lado? O outro lado também. Estando no mundo espiritual, posso influenciar no mundo dos encarnados? Esse a gente sabe bem. Pode. E como é que é isso, gente? Vamos escrever, vamos pesquisar. Está aí. Essa é uma estrutura didática, né? Bastante didática e científica, quando Kardec resolveu, então, que ele tinha que escrever um livro para fazer parte do livro 2, que é do mundo do espírita ou mundo dos espíritos. Qual o livro que ele escreveu? Vamos ver? O livro da mediunidade, né? O livro dos médiuns. Então, o livro 2 do mundo espírita ou mundo dos espíritos, que é análise do objeto, ele é 53%, ele vai da questão 76 a 613, quase todo o livro, mais da metade, os outros são 3, para falar disso. E aí, quando você entra nos itens de 1 a 11, né, na análise do objeto, você vai entender. Olha, o que fala lá no capítulo 1? Dos espíritos. Olha lá, a primeira coisa que eu mostrei para vocês, espíritos. Espíritos, vocês vão encontrar essa palavra lá. E vai se falar disso, da questão dos espíritos. E depois? Depois é o item 1, que é a encarnação dos espíritos. Está aqui, encarnação dos espíritos, o item 1. E assim sucessivamente. E assim sucessivamente. Então, se você for lá no livro dos médiuns, você vai encontrar detalhes de cada capítulo desse aqui, que trata de todos os movimentos. Olha a lógica que vai se formando quando a gente estuda a doutrina de uma forma sistêmica, né? Ler só o livro dos Espíritos. Não, tem uma relação, o detalhe está lá. O detalhe do livro 2 está aqui no livro dos médiuns. O detalhe do livro 3 está lá no Evangelho. Vamos lá. Então, aqui, análise do objeto. Nós precisamos analisar o objeto. Tá? A análise começa aqui, e aqui faz a análise detalhada, bem extensa, de cada item desse, como é, como não é, como funciona. E é claro que os livros que vêm depois, de André Luiz, de Emmanuel, eles vão complementando em detalhes maiores. Quando você fala da vida espírita, a vida no mundo espiritual, não existe em Kardec a quantidade de informação que tem de Emmanuel, de André Luiz e outros, né? E a gente tem que ter até cuidado pela quantidade de informação que às vezes parece meio estranho, mas tem. Muito bem, vamos um pouquinho. Aí você chegou, analisou o objeto. Você analisou, tá bom, eu analisei. Os espíritos encarnam, eles desencarnam. O que acontece? Isso. Mas quais as leis que regem? Tem lei que rege esses processos? Tem. A formulação das leis que regem o objeto. Quando você está encarnado, quais as leis você tem que seguir? Então, 3 perguntas de novo do cientista. O que é a lei? Quais são as leis?
como validar e praticar as leis. Olha que interessante. Então, vamos lá. O que é a lei? Capítulo 1 da lei divina ou natural, né? Então, está lá no livro 3. O que é a lei? Você vai encontrar no capítulo 1. Quais são as leis, né? O que é a lei e quais são as leis? Quais são as leis? São 10, está tudo lá. Essas leis são as que nós vamos estudar todinha, junto com o Evangelho, né? É o livro 3, que fala das leis morais, é o livro, né, que tem 30% do livro dos Espíritos. Nós vamos estudar em detalhe todas as leis que regem a vida dos encarnados em relação também com os desencarnados. Então, aí estão as leis. Como validar e praticar? Estabelecem os deveres dos homens. Então, para você validar e praticar todas aquelas leis, você precisa entender os deveres que você tem para com Deus, para consigo e para com o próximo. Para com Deus, para consigo e para com o próximo. E aí você divide as leis morais, já que você está falando que você tem deveres para com Deus, número 1. Deveres para consigo mesmo, número 2. E deveres para com o próximo. Número 3, está ali dividido as leis que está relacionado a isso. Lei de adoração e de trabalho, dever para com Deus. Lei de reprodução, conservação e destruição, deveres para consigo. Lei de sociedade, progresso, igualdade e liberdade, você com o próximo. Né? E a gente vai ver como isso faz todo sentido. Tá? E aí a coisa está indo, está formulando. Muito bem. E aí você tem o livro 4, que aí são as consequências, não é isso? A dedução das consequências, vamos lá, de novo, só para a gente não perder de onde está saindo as coisas. Olha lá, das leis e agora das consequências. Das esperanças e consolação, livro 4, céu e inferno. Quais as consequências de você fazer ou não fazer? Né? Então, essas são as consequências, vamos ver. Ok. Então, dedução das consequências, você tem no céu e inferno, capítulo 1, das penas e gozos terrenos. E o capítulo 2, das penas e gozos futuros. Pronto. Essas são as consequências. Ou você vai ser feliz ou vai ser infeliz. É só isso. Né? Aqui na Terra e futuro, quer dizer, e aí vai para frente, no mundo espiritual mesmo, e depois de novo aqui na Terra. Está aí todo o processo pedagógico que nós queríamos trazer para vocês de Kardec. Essa é uma informação importante para quando nós queremos estudar a doutrina espírita com um certo método. Nós vamos seguir um pouco mais, eu pus isso aqui porque eu falei, se não der tempo eu paro aqui, mas a gente está com tempo. É o assunto doutrinário que ele escapa um pouquinho ali, mas para a gente entender um pouco. A não ser que alguém queira fazer comentários, eu posso parar aqui. Deixa eu fazer uma coisa. Eu estou ouvindo aqui, gente, e vendo, já tinha lido, já conhecia essa metodologia do Kardec, né? E como é interessante, como o Kardec era didático, né? Ele realmente é metódico, você vê que ele amarra uma coisa com a outra, ele dá informação, e esse item está relacionado com aquele, né? Que, de uma forma que facilita muito quando a gente quer pesquisar, quando quer estudar, e a lógica da coisa, né? Você vê que é tudo amarradinho, ele fala uma coisa, uma lei lá e mostra, tá aqui, você vai achar aqui, desses itens e tal. Muito interessante. Percebe-se que realmente ele era metódico, didático, né? E cientista, né, também, né, que ele tudo com lógica, baseado em pesquisa e estudos. Né? Qual que é a importância? Isso a gente precisa falar. Qual que é a importância da gente ter essa informação, de saber disso? Né? Qual que é a importância? Pode ser muita ou pode ser nenhuma. Depende do nosso envolvimento com a doutrina. Se o nosso envolvimento da doutrina é mais superficial, é mais de ouvir uma palestra e tal, não tem muita importância. Mas se o nosso envolvimento com a doutrina é de estudar e compreender a doutrina para o nosso crescimento, porque nos ajuda a crescer, é importante conhecer a lógica para que você estude de forma correta. Eu já fui em alguns lugares que as pessoas têm cursos que estudam o Livro dos Espíritos. Só o Livro dos Espíritos. Não dá certo. Não dá certo.
Você está vendo, o Livro dos Espíritos ele é uma base que tem o detalhe nos outros livros. Você tem que fazer um sistema de estudo. Por isso que falam estudos sistematizados. Existem muitas casas que adotam esse estudo sistematizado, que normalmente faz esse link. A questão é que esse link não é uma coisa muito assim, tá varejo aí para todo mundo. Não é isso. Existem estudos sistematizados da FEB e de outras instituições que ajudam, mas as pessoas têm que investir para fazer isso, porque você pega no movimento espírita, não são muitas pessoas, nem às vezes pessoas que têm muito tempo de casa, de espiritismo, não se envolvem muito nesse processo de estudo, nesse sistema adotado pelo Kardec. Ou fica só lendo o Evangelho, ou vai para a reunião mediúnica e estuda o livro do médium, ou fica estudando o livro dos Espíritos e tal. Mas o processo de juntar as informações para compreender a doutrina, e vou dizer para vocês uma coisa, não é fácil compreender as coisas da doutrina, gente, não é. E às vezes a gente cai do cavalo pensando que sabe que está tudo certo, que a gente compreendeu, e não é assim, não é. Nós vamos falar já aqui de alguns processos de contradições de comunicações espirituais, a gente vai ver. Então, existem coisas escritas no Livro dos Espíritos que são da época, porque a época tinha uma visão de algumas coisas que hoje a visão é diferente, mas não quer dizer que está errado ali. Quer dizer que, às vezes, a visão é que está errada, não sei. Tem que analisar, porque o mundo vai em processo de evolução. Você não sabe, ninguém sabe que alguma coisa que está sendo colocada hoje, daqui a 1000 anos, 500 anos, não, isso aqui é uma coisa correta. Como é que vocês enxergaram isso aqui lá atrás? Como é que vocês não perceberam isso? Como é que vocês não perceberam que o Evangelho de Jesus era muito bom e vocês mataram ele? É assim, a vida é assim e continua sendo. A gente não pode pensar que nós somos os bão, que a gente já estudou, que a gente sabe. Não, nós somos espíritos imperfeitos da terceira ordem. Nunca esqueçam isso. E espíritos imperfeitos da terceira ordem não sabe quase nada. A gente pode até pensar que sabe. Então a gente cai do cavalo. Mesmo que você estude a doutrina espírita há muito tempo, tem muitas nuances, porque é uma doutrina interessante. Você fala uma coisa no Livro dos Espíritos e ela é complementada lá na Gênesis. Se você não estudar aquilo, você fica com um pedaço da coisa e sem sentido às vezes. Você fica sem entender. Por que falaram isso aqui? Você vai na Gênesis, você acha. Você vê um negócio ali, vai no Livro dos Médios e fala, mas não está contradizendo, está complementando, eu que não tinha entendido. Mas como é que você descobre isso? Aí eu pergunto, a pessoa decide, não, eu quero ser espírita sim, mas eu quero só ouvir as palestras, dar uma lida nos romances, tudo bem, cada um é cada um. Mas quem quer se aprofundar na doutrina espírita, quer conhecer, e com esse conhecimento trazer uma grandeza espiritual, porque isso promove isso dentro da gente, tem que compreender isso, que isso que está colocado aqui é para nos orientar no estudo. Nos orientar no estudo. Alguém quer comentar alguma coisa? Que eu continuo mais um pouco. Eu? Boa noite, pessoal. Então, é interessante aí que o Ruela estava falando, eu achei bem oportuno comentar o seguinte, em que, primeiro, né, quando surge ali Augusto Comte, ele surge para mudar um momento histórico na nossa sociedade em que tinha aquela ideia do fantástico. Então, as religiões ainda estavam pensando no Deus sem explicação, nos mistérios da fé e tudo mais. Então, quando ele surge, ele dá uma fé raciocinada. E que Kardec vem e aproveita esse momento, desse pensamento da humanidade, e ele cria essa fé racional, que nos dá toda essa base que hoje nós temos do Espiritismo, né? Joana de Ângeles, ela comenta que o Espiritismo é para aqueles que falharam na fé muitas e muitas encarnações, que precisam agora tudo muito bem explicadinho. Somos nós, que nós temos essa oportunidade, tudo muito bem explicadinho. Então, esse é o Espiritismo. E também, além disso, quando você pega o Espiritismo, você vê uma gradação do pensamento. Por quê? Se você pegar o Antigo Testamento, você vai ver que ele tem uma anunciação de Jesus, uma anunciação das leis ali da espiritualidade. Quando Jesus vem, ele fala o seguinte, eu não vim mudar a lei, eu vim fazer cumpri-la, eu vim explicá-la. E o Espiritismo explica Jesus.
É uma gradação do pensamento. Então, quando você começa a estudar a doutrina com afinco, e não somente uma palavrinha aqui e outra ali, como ela tem comentado, que você tem que fazer uma junção desse pensamento, que está muito bem, tem um método. Quando você se aprofunda na doutrina, você vê que existe um método de pensamento que foi criado. Então, você consegue, por aquele esquadrinhamento que Kardec colocou, compreender a mensagem de Jesus. Não é? Então, é por isso que a nossa doutrina ela é tão recheada desse embasamento. Não é que dificilmente você vai ter naquela fé que você acredita por acreditar. Ela vai te dar uma certeza na tua fé, nas tuas palavras, naquilo que você está vendo como efeito físico, está vendo ali uma psicografia, você vai compreender como é que ela funciona. Por quê? Porque existe todo embasamento científico, teórico nisso aí. Então, essa que é a beleza da doutrina. E por isso que nós precisamos estudar. Obrigado, Ruela, pelo espaço que tu abriu aí. É isso aí, Francisco. Eu vi que levantou a mão aí a Letícia. Boa noite a todos. Eu queria dar um testemunho meu, que eu, quando quis começar a praticar o espiritismo, que eu tinha tido uma experiência muito passada, eu perguntei para alguém que era espírita, né, que era médium, que trabalhava numa casa, como eu começo? Ele falou para mim, leia o livro dos espíritas. De vez ele falar para mim, procure uma casa espírita, procure participar de um grupo de estudo, não. Ele falou para mim, leia o livro dos espíritos. Eu falei para ele, eu li e não entendi nada. Ele falou para mim, leia o livro dos médiuns. Aí eu falei, pronto, se for por esse caminho, minha inteligência não alcança. Aí foi quando eu fui no CEAL, né? E o cara me falou assim, o companheiro, o irmão, ele me atendeu e falou, olha, nós temos um grupo de estudo aqui. Aí foi que eu abracei com todo o meu interesse e a minha vontade de chegar nesse caminho. Era isso que eu queria dizer. É muito, muito duro e muito, muito difícil. Ninguém vai me dizer que é facinho, que eu não acredito, não. Tenho experiência própria. É isso, Letícia. Muito bom você ter comentado. E é isso mesmo, não é fácil, mas também não é impossível. E não precisa se tornar um catedrático no Espiritismo, mas conhecer o básico. E para conhecer o básico, precisa uma casa espírita ou precisa pelo menos um grupo de estudo de pessoas sérias que ajude a entender. Porque mesmo nós que estudamos Espiritismo há muito tempo, de vez em quando a gente fala, nossa, não tinha visto isso aqui, não tinha percebido isso aqui, isso é comum. Ok, vamos mais um pouquinho ali, tá? Que a gente vai falar do controle universal. Vamos lá. Então, chamando o novo assunto, a questão 459 do Livro dos Espíritos, que é da parte segunda, claro que é o que a gente está estudando, do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Vocês lembram lá atrás? Olha que interessante. O que nós pegamos aqui? Pegamos isso aqui, ó. Capítulo 9. Intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Item 6, quer dizer, os processos de obsessão, os processos de ajuda espiritual, de intuição, tudo isso. Ok. Então, lá dentro desse capítulo, você vai encontrar essa pergunta, 459, onde o Kardec pergunta muitas coisas, e uma dessas é: influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta é: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Pronto. Então, Kardec, quando recebeu essa resposta, deve ter pensado, nossa, então a intervenção dos espíritos no mundo corporal é muito maior que as pessoas não têm noção do que está acontecendo. Imagina, quando você está ali fazendo a codificação da doutrina e você recebe uma resposta dessa de espíritos sérios, e essas respostas são checadas,
Não, então o nosso mundo aqui material é dirigido pelos desencarnados, porque é isso que está escrito aqui. Então, a seriedade disso. Bom, e aí quando o Kardec olha isso, ele fala, não, então, peraí, mediante isso que está escrito, eu preciso ter cuidado com as coisas que estão me falando, com as informações que estão passando, porque eu vou escrever um livro, vou escrever livros, e esses livros são ditos pelos espíritos de alto nível que vêm aqui, que são importantes para a humanidade. E eu sou uma pessoa envolvida nisso, sou uma parte importante disso. Quais os cuidados que eu tenho que ter? Porque eu não posso esperar que os espíritos venham me falar toda hora que eu errar. Oh, isso aqui não está bom, isso aqui está errado. Não. Eu sou a pessoa que tem que ter o cuidado de criar um sistema, de criar um método em que esses espíritos que influenciam dessa forma vão querer influenciar também nesse trabalho que eu estou fazendo para eu fazer alguma coisa errada e cometer um erro e destruir todo esse processo. Acompanhe o raciocínio. Tá bom. Existem algumas coisas que são colocadas e que a gente precisa compreender. São contradições nas mensagens dos espíritos. Aí Kardec escreve na Revista Espírita, porque era a correspondência dele, as causas das contradições na linguagem dos espíritos podem, pois, ser assim resumidas. Está na Revista Espírita de agosto de 1858. Quem quiser consultar, gente, vai no Google e se inscrever assim, Revista Espírita, agosto de 1858. Ela abre na hora. Toda a Revista Espírita para vocês. Tá? Só para vocês saberem que é fácil consultar. Então, ele coloca aqui sete itens que são causas de contradição na linguagem. Então, imagina, você vai fazer um trabalho desse nível, a quantidade de médios, de espíritos, são milhares, dando comunicação em lugares diferentes. O Kardec não estava lá, está aqui, estou ali, e junto tudo isso, aquele monte de papel, e começa a discutir para entender, e ele sabe que ele descobre que tem 7 itens que são os mais importantes que pode dar contradição. O primeiro, o grau de ignorância ou de saber dos espíritos aos quais nos dirigimos. Isso parece óbvio, mas isso é uma coisa que engana o nosso mundo todo, desde que o mundo é mundo e até hoje, mais do que nunca. Nós somos enganados a todo instante, somos manipulados a todo instante pelos encarnados. As redes sociais, os partidarismos, os processos emocionais, tudo isso que a gente está vendo é um engano que se gera em cima de milhares, de milhões de pessoas, em geral. Agora, e os espíritos que a gente não vê? Eles mandam no nosso pensamento quase. Então, vai pegando o tamanho do problema. O item 2, o embuste dos espíritos inferiores. Então, olha só, não é só a nossa ignorância. Eles, pelo lado deles, são embusteiros. Então, o que eles fazem? Eles tomam nomes de espíritos que a gente conhece como espírito evoluído para dizer por malícia, ignorância e maldade, ao contrário do que disse Alhures do espírito cujo nome usurparam. Então, um espírito vem e fala, eu sou São Vicente, fala, dá as informações e comunica, você vai vendo que está tudo perfeito. Em algum momento aparece o espírito e fala, eu sou São Vicente, e é isso, assim, e ele não vai dizer para você um monte de besteira, porque ele é um espírito inteligente, é instruído, que se ele falar, você vai recusar. Mas como é que o mal faz para que você aceite o mal? Ele te dá 8 verdades, 2 mentiras que ele quer, aquilo que passe. E aí passa tudo junto. E devagar ele vai te induzindo. É assim? O embuste é esse. Terceiro, e Kardec escreve isso porque ele passou por tudo isso aqui. Ele entendeu isso aqui, ele viu isso aqui. Inclusive, tem perguntas, né? Que no início, depois mais no meio, que se contradizem, né? Isso, perguntas. No próprio livro dos Espíritos. Isso, você faz uma pergunta, nós vamos ver isso aqui. Você faz uma pergunta, tem a resposta, e aí quem estuda o Espiritismo já há algum tempo, olha que fala, essa resposta tem algum problema. E aí você vai lá na frente, você acha uma outra que complementa e parece até que contradiz. Mas quem estuda o Espiritismo vê, não é que contradiz, é que o Kardec faz uma pergunta e eles respondem. Se ele não completar a pergunta, eles vão dar outra informação. Vão dar lá na frente quando ele pergunta de novo outra coisa. Mas isso vamos ver já já. Terceiro, os defeitos pessoais do médium. Pronto, aqui já é a questão do lado de cá, que vai influenciar sobre a pureza das comunicações, alterar ou modificar o pensamento do espírito.
Isso também é comum. 4. A insistência para obter uma resposta. A insistência para obter uma resposta que o espírito recusa dar e que é transmitida por um espírito inferior. Então, está lá o médium perguntando, está perguntando, e o espírito não dá a resposta, porque não é para dar aquela resposta, e ele insiste, ele insiste, ele insiste. Eu vou... Vai acontecer isso aqui comigo no futuro? Vai acontecer? Vai acontecer? O espírito falou, o espírito mais sério não vai entrar numa dessa. Aí ele vai lá, quer saber? Deixa eu cuidar da outra coisa mais importante, que o nosso amigo aqui está precisando de uma lição. Vem o outro e dá a resposta que ele quer. Quem é esse outro que dá a resposta que ele quer? É um espírito inferior. E vai ganhar essa pessoa e vai manipular essa pessoa. Isso é uma causa de contradição. Ok. 5º, a própria vontade do espírito, que fala segundo os tempos, os lugares e as pessoas, e que pode julgar conveniente não dizer tudo a toda a gente. Então, é o próprio espírito que fala, não, isso aqui não pode dizer para essas pessoas aqui nesse momento, nessa situação, para essas pessoas. Não pode, não vai dizer. E as razões dele, razões dele. E não importa. Tá? Então, aquela informação não vai sair. 6. A insuficiência da linguagem humana para exprimir as coisas do mundo incorpóreo. Pode dar contradição, porque o espírito fala uma coisa, outro fala outra, o espírito que falou viu uma coisa, outro viu outra, e não tem a linguagem suficiente para descrever as coisas do mundo espiritual. Você vê que normalmente as pessoas, quando descrevem coisas do mundo espiritual, fazem comparações. Olha, é parecido com isso, eu não sei o quê, porque não tem uma linguagem para isso. E 7. A interpretação, aí que é o problema, né? A interpretação que cada um pode dar a uma palavra ou explicação, conforme suas ideias e preconceitos, ou ponto de vista sobre o qual encaram as coisas. Gente, deixa eu ver aqui. Ok. Não, vamos aqui. Essa questão da interpretação é tão complexa. Porque como é que você interpreta uma coisa? A questão é que esse item 7, ele é muito complexo, porque chama interpretação. E como é que a pessoa interpreta qualquer coisa na vida, o que vê, o que escuta, o que lê? Ele interpreta baseado nele, sempre nele, na sua capacidade de compreensão. Acompanha comigo. Você interpreta baseado na sua capacidade de compreensão, nas emoções que são envolvidas naquela questão, né? Nas emoções, então, no nosso limite de entendimento da vida. Então, vocês percebem que, em geral, a nossa condição de interpretar é bem precária. É bem precária. Agora, você imagina que essa interpretação, se ela tiver tingida de um volume de emoção muito forte, pronto, a interpretação vai ser muito, como é que fala o juiz, né? Muito parcial. E aí, quando você faz uma interpretação muito parcial baseado numa deficiência que você tem de entender ou numa emoção muito forte, você está escolhendo as coisas de forma errada. E a gente sabe que isso é andar na contramão. Tudo bem, a gente ainda faz isso e vai fazer por algum tempo, mas a gente precisa entender. Quando você interpreta coisas em todos os níveis da vida, depende das suas emoções e da sua capacidade de compreensão. E aí, no nosso curso, a gente fala muito disso, quando a gente fala lá de discernimento, senso crítico, estudar, porque a sua capacidade de interpretação vai melhorar quando você aprender a lidar com as coisas sem muita emoção. Nenhuma emoção é impossível. Com pouca emoção. Então, gente, esse item 7, ele é muito importante para nós na vida, não é para o médium, nem para a contradição que o Kardec está mostrando. Ele está mostrando para a gente aqui, em cada item que você olhar aqui, ele vai falar assim, olha, isso aqui é para esse trabalho que eu estou fazendo, mas é para a vida de vocês. Então, aprendam a interpretar. E no nosso curso a gente trabalha com algumas ferramentas que nos ajudam a fazer essa interpretação de uma forma mais clara para nós, para nós. E olha o que ele fala ali, cuidado com os preconceitos, cuidado com o ponto de vista, olha o ponto de vista aqui, né? Como vocês encaram as coisas. Nós falamos do ponto de vista na aula passada, quem não viu, vale a pena ver. Dependendo do seu ponto de vista, você vai por um caminho, dependendo, vai para outro, isso é óbvio.
Então, ele está reforçando isso aqui. Ok. Agora, aqui um resumo que ele faz na Revista Espírita, que nós vamos ler aqui. Olha só o que Kardec fala. As dificuldades são tantas que não se triunfa a não ser por um estudo longo e assíduo. Aliás, jamais dissemos que a ciência era uma ciência fácil, a ciência espiritual. O observador sério, que se aprofunda em todas as coisas com maturidade, paciência e perseverança, capta uma porção de matizes delicados que escapam ao observador superficial. Está entendendo a questão da interpretação? Olha o que ele coloca aqui. É através desses detalhes íntimos que ele se inicia nos segredos dessa ciência. A experiência ensina a conhecer os espíritos, como ensina a conhecer os homens. Acabamos de considerar as contradições sob o ponto de vista geral. Em outros artigos, trataremos dos pontos de vista mais importantes. Eu não vou entrar nisso aqui. Sabe por quê? Porque algumas pessoas não conseguiram entrar e eu só queria fechar pelo menos até ali onde eu estou. Esse ponto aqui não é muito longo, mas gasta um tempinho para a gente falar, tá? Gasta um tempinho. E depois nós vamos falar de Sócrates, de Platão, a introdução do Evangelho. Então, eu gostaria de parar aqui para ver se alguém tem alguma dúvida, se ficou claro, se entendeu a lógica de como a grandeza da doutrina espírita foi construída, se já sabia disso, se não sabia, alguma coisa que vocês quiserem comentar, fique à vontade. Oi, boa noite. Uma dúvida aqui, inclusive eu tenho, né, um box onde eu tenho os 4 livros, mas eu tinha dúvida por onde começar a estudar, né? Na verdade, dos 4, o único que eu estou lendo por enquanto é o Livro dos Espíritos mesmo. Mas você fala que o primeiro é a Gênese, né? Então, o ideal seria começar por ele. Na verdade, não é isso que eu falei. O Livro dos Espíritos, deixa eu explicar aqui. Isso é bom você falar, porque às vezes... Eu não vou voltar lá, porque às vezes a gente fala uma coisa e às vezes a pessoa entende e a gente pensa que ela entendeu o que você quis dizer. Então tem essas coisas da comunicação. Comunicação é o do Borogodó. Então é assim, o Livro dos Espíritos é o centro da doutrina e dele deriva 4 outros. Então, quando Kardec fez o Livro dos Espíritos, ele dividiu ele em 4 partes. Então, ele é dividido em 4 partes. Para cada parte, ele tinha que desenvolver a análise de cada caso daquele. Então, ele fez o livro A Gênese para falar das questões relacionadas à criação. Ele fez o livro dos médiuns para falar de quê? De toda a maior parte do Livro dos Espíritos, que é a comunicação com o mundo espiritual, dos espíritos, dos encarnados, das leis, tudo isso. Ele fez o livro 3, que fez o livro 3, escreveu, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, porque esse Evangelho está relacionado ao livro 3, que é das comunicações. Acho que eu troquei o número do livro, mas não importa. E o livro 4, ele vai falar das penas, né, dos gozos terrenos, da felicidade, da infelicidade, que é o céu e o inferno. Então, o que a gente fala para as pessoas? Você está começando no Espiritismo? Vai olhar aquele livreto que o Kardec tem sobre o que é o Espiritismo. Melhor coisa, ponto. Aí depois você quer estudar a doutrina? Começa olhando o Livro dos Espíritos, mas o ideal... E vocês vão ver isso aqui, que eu vou mostrar isso para vocês. Nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, que fala das leis morais, junto com o livro relativo a ele, que é o Evangelho. Vocês vão ver como funciona. Como faz sentido. Então, a minha recomendação é sempre, não deixe de ler o Livro dos Espíritos, as perguntas e respostas, fantástico. Mas saiba que se você ficar só nisso, você vai ter muitas dúvidas e vai ficar sem entender por que falou isso aqui. Eu acho que eu lembro disso aqui. O meu Livro dos Espíritos, ele é um livro tadinho, velhinho, mas ele é cheio de post-it coloridos. Por quê? Porque quando eu estudo o Livro dos Espíritos, eu vou caçar aqui, vou caçar ali, eu vou lá e pum, marco aqui, colorido, marco aqui. Porque é isso, mas que eu faço há anos. Meu livro está caindo aos pedaços, eu preciso trocar ele por novo e refazer as colagens, mas isso é complicado. Então, o que eu estou dizendo o Espiritismo, para ser bem estudado, é sistematizado. E vou dizer mais.
Existem vários estudos sistematizados online. Ah, mas não é do André Luiz. Isso não importa. Você está no André Luiz fazendo as suas atividades. Ok. Eu, por exemplo, faço estudo online que não tem nada a ver com o André Luiz. Estudo o Carl Gustavo Jung e a Joana de Ange direto, que não está no André Luiz. Mas eu uso isso para mim, uso aqui para nós também. Então, é saudável. Então, se você falar, mas então eu queria estudar um pouco do estudo sistematizado online, que dessa forma, eu passo para vocês as recomendações que vocês quiserem. Tem muitas séries que fazem isso. Dá trabalho, é demorado, mas é a maneira correta. Ah, tá bom, mas eu quero mesmo estudar o Evangelho. Ok, não tem problema, tá? Então, só para dizer que é mais ou menos por aí. Não tem nenhum problema de você ler o Livro dos Espíritos. Mas o Livro dos Espíritos, sozinho, não vai te dar toda a informação que você queria. Eu vi que tem mais 2 mãozinhas levantadas. Tudo bem, então? Quem levantou a mãozinha aí foi a Cecília e foi o Francisco. Vamos pela ordem das mulheres primeiro, Francisco? Pode ser? Obrigada. Experiência própria também, que eu acho que isso vale muito a gente falar, né? Eu também, naquela sede de estudar, eu acho que a gente fica querendo abraçar tudo e é complicado, porque você não sabe nem para onde vai, nem se você está indo corretamente. A internet ajuda muito, né? Mas é uma indicação também é importante. Eu acho que, né, uma indicação vindo de uma pessoa que já estudou em certo canal, isso vale muito a pena. Mas, assim, o conselho que eu daria é ler bastante, estudar sistematicamente, assim, sem muito afoito, indo com calma, porque eu acho que a doutrina é isso, é entendimento de acordo com o seu desenvolvimento. E trabalhando também, eu acho que você tem muita oportunidade de convivência com a doutrina na prática. Então, eu acho assim, estudar sempre, partir para leituras que você, né, que você gosta, por exemplo, eu gosto de ler André Luiz, gosto de ler a época de Jesus, né, há 2000 anos, então eu estou sempre lendo e relendo, e a primeira vez que a gente lê é com um ar de romance, com um ar de curiosidade, depois a gente mesmo, pelo próprio entendimento, a gente vai se aprofundando. Então é ler sempre, isso daí não tem como, né? E um estudo sistematizado, que nem esse, por exemplo, que eu estou fazendo com um casal, é a segunda vez, então o meu entendimento está muito melhor agora. Primeira vez eu estava boiando, e olha que não é a primeira vez que eu estudo, né? Eu já participei de outros estudos, estudo o Livro dos Espíritos, outros, mas eu acho que conforme você vai indo, e a boa vontade, como acho que foi a Maria que falou também, eu não sei quem que falou aí, a boa vontade também ajuda muito, porque eu acho que isso abre o nosso entendimento, né? Então, estudar sempre e vai sendo gradativo, a gente vai internalizando as lições a cada momento que você estuda. Então, eu acho que por experiência própria, a gente não deve parar de estudar nunca. Sempre tem uma coisa nova para aprender no mesmo estudo, né? Obrigada. Eu estava dizendo assim, que é muito saudável ouvir as pessoas que estão dentro da doutrina falar da sua experiência, porque os processos de como estudar a doutrina são muito vastos, tem vários métodos. E mesmo o sistematizado, que foi criado há mais de 50 anos atrás, hoje ele tem várias maneiras diferentes de fazer. Com o sistema online, aumentou enormemente a capacidade das pessoas poderem estudar o Espiritismo, porque ele faz a sua hora, está no YouTube, faz a hora que eu quiser, né? Com disciplina, porque senão acaba não fazendo. Muito bom. Bom, eu sei que tem uma mãozinha levantada do Francisco e da Angélica. Francisco, agora é você, porque aí era você o segundo. Vai lá. Pessoal, rapidinho aí, só passar minha experiência e também mostrar que o Espiritismo, ele, como uma ciência,
ela requer da sua curiosidade. Então, não adianta tentar pegar um resumo do Espiritismo, porque você não vai conseguir encontrar, né? Você vai ter que aprofundar, você vai ter que mergulhar nessa doutrina com esse carinho de querer pesquisar, querer buscar um sistema sistematizado para facilitar um pouquinho essa busca, mas nada melhor do que você ter essa curiosidade. Então, quando falamos nisso aí, como ela falou, talvez o resumo esteja nesse livro mesmo, que é o Espiritismo. Mas o livro dos Espíritos, como ele comentou, e o Evangelho, ele é muito unido um com o outro, eles são muito complementar um ao outro. A Gênese, você precisa estudar como uma ciência. Por exemplo, tem uma tal de precessão dos equinócios, que foi falado lá em 1800, e recém há pouco tempo aqui os cientistas descobriram a respeito do giro da Terra, que tem mais de 100 e poucos aí, tipos de giro que a Terra tem. A gente só estudava 2 tipos de giro, que era rotação e translação. E a ciência, e o Espiritismo já comentava lá atrás que existia a precessão dos equinócios, que vai explicar ali sobre o desvio dos polos e tal, isso, aquilo, outro. Está lá, na Gênese. Né? Então, é uma leitura que ela é complexa, ela requer a sua curiosidade de procurar em livros, procurar na internet e ter esse crescimento do pensamento. Não se esquecendo também que nós temos o livro aí do Céu e Inferno. Eu, particularmente, eu sou apaixonado por esse livro. Foi um dos primeiros que eu li ele completo. Aquilo ali ele me encheu de curiosidade, como uma crônica. Você vai lendo aquilo ali, para mim eu leio como crônica, né? Pego uma historinha, pego outra historinha, e ele vai trazendo para a gente assim, um acréscimo de conhecimento muito grande das cenas, né? Eu gosto muito desse livro. E ainda, não se esquecendo das obras que nós temos, de André Luiz, que são diversas. Cada obra dele, você vai ver um crescimento do pensamento, você vai entender mais ali a espiritualidade, como é que funciona, quais são as ações. Então, uma complexidade, são livros que ele tem uma doçura, mas, ao mesmo tempo, uma profundidade na nossa doutrina. Né? Então, é interessante porque ele tem uma gradação de conhecimento. Né? Mas isso aí não se faz de uma hora para outra, não adianta querer ter isso aí como se fosse uma corrida de 100 metros. Isso aí é mais do que uma maratona. Você vai passar muito tempo lutando, e é gostoso você ter essa descoberta. É como se você comesse um docinho, é como comer doce. Você não pode comer tudo de uma vez só, que você acaba ficando de um lado daquilo ali. É muita coisa ao mesmo tempo. Você tem que comer um pedacinho, e outro pedacinho, e outro pedacinho, e pensando, e pensando. E lembre-se ainda, né, pessoal? O espírita tem que falar em Jesus. É importante vocês lembrarem que nós temos, acima de tudo aí, Jesus, que ele que é o preceptor de tudo isso aí. Então, vocês buscarem no Evangelho de João, que eu sou apaixonado pelo Evangelho de João, buscarem em Atos dos Apóstolos, nas cartas de Paulo, você vai perceber os escritos que o Espiritismo depois explica, tudo lá. Está tudo lá. Depois, com o passar do tempo, vocês vão fazer essa conexão de uma coisa com a outra, né? Mas requer pensamento, requer que você veja isso aí, essa curiosidade, e mais ainda, hein, pessoal? É trabalho, porque é no trabalho que você vai botar em prática o que você aprende. Então, essa complexidade que é a doutrina, exige muito, né? Exige bastante da gente. Que mano a gente não ter estudado antes, né? Em outras encarnações. É isso aí, Francisco, muito bom mesmo. Ele está falando de Jesus, é o que nós escolhemos para fazer aqui, mais forte em doutrina, é o livro, né, das leis e junto com o Evangelho. Então, a gente vai ter essa alegria de fazer isso. Nós vamos aqui agora para o Carlos e para a Angélica, então, com a mãozinha levantada. Então, né, a doutrina espírita, quando a gente começa a conhecer, a estudar de verdade, aí a gente percebe o quanto que ela é rica mesmo, para nos ajudar, né? E muitas pessoas julgam, porque não conhecem, então fala coisas que, né, que nem existem, mas tem o julgamento, é normal, né? E quando eu fui buscar o centro espírita, eu fui para uma ajuda. E dessa ajuda, ela me fez a vontade de
conhecer mais, né? Então, e para conhecer é o que todos aí, né, que falaram, estudar, buscar, não é só ir assistir a palestra, que ajuda bastante, né? Quando a gente vai assistir uma palestra, mas assiste com aquela vontade de realmente buscar o entendimento, a compreensão e refletir, vai ajudar sim, mas muitas vezes as pessoas vão por curiosidade ou vão, mas não estão ali, né, conectada com aquilo que está ouvindo, e saber que a doutrina espírita nos ajuda muito. E, assim, por mim, eu falo que, nossa, deu uma melhoria muito grande na minha maneira de pensar, de se colocar no lugar do outro, né, de se ver no lugar do outro. Mas não só assistir palestra, mas fazer isso que nós estamos fazendo, estudar, né? No caso, vocês têm bastante assim, conhecimentos para estar nos passando e nos ajudando. E foi que acho que Francisco, não lembro quem falou aí, não, a Cecília, eu acho, não parar de estudar, né? De buscar mesmo, de verdade, conhecer mesmo a doutrina espírita, estudar de verdade, buscar mesmo o entendimento. Tem, que nem o livro do Gênesis, eu acho difícil o entendimento. Eu lendo, eu acho difícil, mas nem por isso que eu vou desistir. Uma hora eu sei que eu vou conseguir compreender, né? Ter uma compreensão melhor. Mas nos faz muito bem, e a vontade de estudar, que nem eu fui para buscar uma ajuda. Essa ajuda já deu aquela vontade, aquele despertar de conhecer melhor. E essa vontade de conhecer melhor está aí no que está. A gente quer participar, que nem eu participando aí do curso de vocês, é maravilhoso, vocês conseguem, né, nos passar tantas informações, tanto conhecimento, né, e isso tudo nos leva a refletir e buscar sempre o nosso melhoramento, mas quando nós estudamos, a intenção, acho que é essa, né, é de buscar, estudar, compreender e tentar melhorar o máximo que puder. E eu agradeço, viu, por vocês serem tão, assim, tão maravilhosos, ter tanta paciência do jeito que vocês têm, de saber falar. E aquele degrauzinho de Gilete lá, o Miné faz palestra, ele cita. Não é? Marcou a vida da Cecília. Né? Nossa, eu até falei para ele, olha, sabe, ele fez, né, a palestra, foi muito bacana. Tinha palestra. Então, ele falou de Gilete, então eu falei para ele, a próxima você fala que é um degrau de Gilete. Não esqueça de falar que é um degrauzinho, Mas olha só para vocês verem, né, como a gente está estudando, vocês passaram esse exemplo, que a gente até, assim, pode até rir, mas se a gente pensar e analisar, realmente é um passinho de um degrauzinho da finura de uma Gilete mesmo. Quer dizer, é um aprendizado que nós estamos tendo, né? Que muitas vezes, quando a gente não está ali dentro da doutrina espírita e não tem nem que seja assim, um pouquinho do conhecimento, que é o que nós estamos tendo, estamos buscando, né, aprender mais. A gente tem uma interpretação diferente. A gente que fez uma caridade de doar algum alimento, ajudou alguém, fez isso, aquilo, já acho que, nossa, já fiz tanto, olha que, viu como eu sou boazinha, eu fiz, nossa, olha como eu faço caridade, mas não é só isso, nossa, é muitas tarefas que nós temos que fazer para a gente chegar, e eu vou lembrar do vagão, para chegar lá no último vagão, porque a gente sempre está acho que é no primeiro, né? Está no último e tem que chegar no primeiro. Quer dizer, muita caminhada. Mas vale a pena. Vale a pena. Ô, Jéssica, obrigado aí. Oi? Pronto.
Angélica, então, você colocou muito bem aí, eu gostei da fala do Francisco, da Cecília, né? Mas o mais importante de tudo, gente, que eu penso, mesmo que a gente não consiga estudar profundamente todos os 5 livros, é bom a gente ter essas fontes de informações para pesquisar, mas o Evangelho, sobretudo, Francisco falou, coincidentemente, Francisco, meu predileto é o João também. E se nós nos pautarmos, sobretudo, no Evangelho de Jesus e colocarmos, né, e além de, acima de tudo, de estudar, de compreender, e colocar em prática. Em prática, que sejam poucas coisas, que seja esse degrauzinho aí que a Angélica falou, de Gilete, mas que a gente não deixe de todos os dias a gente fazer essa autoanálise do que nós estamos fazendo com o conhecimento, que não adianta nada ser um catedrático, um PhD, um pós-doutor na doutrina espírita e por dentro, se a gente não estiver acompanhando também essa evolução. É isso aí. Né? Então, gente, é isso. Que mensagem final para nós é que nós possamos seguir. Tem mais uma que tem vai uma falar. mãozinha aqui. Uma mãozinha amarela levantada aí. Vamos lá, Denise. Ô, Ruela, eu queria só fazer um comentário assim, em relação ao estudo da doutrina, né? Eu acredito que quando a gente também começa a ter esse real interesse de aprender um pouco mais sobre a doutrina, né, para esse melhoramento pessoal e tal, a gente começa a trazer também uma responsabilidade, porque eu acredito que nós sejamos realmente os trabalhadores da última hora, né? Então, eu sou muito leiga ainda, tenho muito para aprender da doutrina, preciso me aplicar muito, mas eu percebo ao meu redor um preconceito, mas ao mesmo tempo uma curiosidade muito grande das pessoas. E é muito nítido essa visão assim muito maravilhosa quando se trata da questão da espiritualidade, né? A espiritualidade ainda é vista muito assim como o balcão de pedido, como as pessoas tiram a responsabilidade de si, né? É como se jogasse assim a sua vida, né? A sorte ao léu e que alguma entidade superior vai vir e vai resolver todos os seus problemas, né? Então eu recebo muitos questionamentos e como eu estou nesse processo de estudo, então eu estou sempre tentando orientar as pessoas a buscarem o estudo, né? Para a gente acabar com essa ideia de que lidar com a espiritualidade é a gente se esquivar da nossa responsabilidade, né? Então, a gente como pessoas que se dedicam ao estudo, é importante a gente lembrar, né, de estar passando para as pessoas de que não existe esse lado maravilhoso quando se trata da espiritualidade. Existe um caminho longo, trabalhoso, difícil, dolorido, sabe? Então, eu acho que estudar a doutrina é também puxar essa responsabilidade. É lógico, a gente não, né, como a gente vê, que a gente não está em busca de prosélitos, né? Mas, com certeza, a gente consegue plantar essa sementinha da curiosidade. Um amigo meu, uma vez, me encheu de perguntas e eu orientei ele a fazer o estudo da doutrina, né, das obras, dos livros de Kardec. E ele me respondeu assim: mas para que você quer que eu leia os livros? Para eu pensar igual a você? Eu disse para ele, não. Para você ter a sua oportunidade, o seu senso crítico, de você tirar as suas conclusões. Então, eu acho que pelo menos essa sementinha a gente pode já ter a responsabilidade de estar semeando no outro, né? E eu acho que isso já é um comecinho do que a gente pode fazer para mudar o mundo, né? Porque eu acredito, como você me falou hoje, né, Ruelo, o que nós estamos fazendo para melhorar o mundo, né? Então, às vezes, atitudes sutis como essa, talvez não, com certeza já faz a diferença. Mas era isso, obrigado do espaço. Deixa eu só fechar aqui, então. É que você falou aí, né, que é doloroso, que é demorado, que é... Tudo isso é verdade. Mas não vamos esquecer de uma coisa, é recompensador. É altamente recompensador
você sentir que a espiritualidade está te apoiando, você percebe isso claramente na vida, está te ajudando na medida que você se envolve. Isso nunca vamos esquecer, é assim que funciona mesmo. E às vezes você fica até assim, nossa, olha como isso aconteceu, que coisa, hein? É só a gente olhar para o que como nós éramos há pouco tempo atrás, né? E como hoje muitas coisas, o olhar que nós temos, a atitude que nós temos hoje. Eu vejo que eu estou mais velho. Aí a gente percebe que o quanto está sendo importante a gente estar aqui, estar estudando, estar em busca, né? Para a satisfação, como ele falou, da gente se perceber melhor, né? De falar, poxa, que bom que eu estou mudando, né? Gente, a gente estourou o tempo aqui, a gente teve essa questão, só que eu fico preocupado que às vezes ele te dá um limite. Não, o sistema te dá um limite, já me deu 2 sinais aqui, tipo assim, ó, vocês estão estourando o tempo aqui. Então a gente vai encerrar e a gente vai pedir se alguém quer se candidatar a fazer a prece para a gente encerrar. Essa aqui Então, agradecer mais essa noite de aprendizado que tivemos aqui com os nossos irmãos Ruela e Grace, agradecer a espiritualidade amiga que intuiu os dois e todos nós para buscarmos compreensão e entendimento, pedir a bênção de Deus para que sempre continuemos estudando e manter essa perseverança nesse aprendizado dessa doutrina tão bonita. Não desistir jamais. Agradecer a Jesus, nosso mestre, amigo, nosso irmão, que ele derrame sobre nós muita luz. A Maria Santíssima, pedimos a ela a proteção. E agradecer a Deus, o Pai, o nosso Criador, por essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite reunidos para esse aprendizado tão bonito. Agradecer também a todos os nossos irmãos desencarnados que com certeza estiveram também aqui conosco e todos os irmãos encarnados que também estão aí participando. Que louvado seja Deus. Obrigado por tudo, que assim seja, graças a Deus. Gente, muito obrigado. Francisco, um beijão aí para todos. Obrigadão, hein, pessoal? Obrigada, boa noite. Apareça, a Boa porta noite, da casa gente. do coração está aberta. Até a viu, próxima Francisco? Só avisar e vir. É isso aí. Gente, fica com Deus. Eu vou fazer. Tchau, boa noite. Boa noite a todos. Marina, boa noite. Eu vou fazer. Boa noite a todos. Eu vou fazer então, depois tirar a luz que acabou, né, para a gente mandar para vocês a aula. Tá bom? Ótima semana a todos. Agora no sono. Tchau, boa noite. Fica com Deus, gente. Fica com Deus. Vou parar aqui, tá bom? Até mais.